Gente, são 7 da manhã do dia 18. Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui. A gente tá saindo pro nosso próximo destino já. E olha só a temperatura. Menos 26 graus. E dá uma olhada na rua. Gelo puro. Gente, não dá pra ficar com a mão de fora. Frio? Eu não sinto frio no meu corpo. A sensação do lado de fora é gelada. Mas bem agasalhado, por exemplo, eu não tô sentindo frio nas pernas, nos braços, nada disso. É as mãos. São as mãos. Mas é frio. A gente chegou ali na rodoviária para poder pegar o ônibus. A gente estava em dúvida porque a gente não conhece a cidade, não sabia o caminho. A gente veio cedo. Procuramos um lugar quentinho pra gente sentar e comer alguma coisa. A gente achou aqui um lugar que vende pocha, boiosa, essas coisas de turco. E sempre tem um sobazinho pra gente aquecer as mãos nesse frio. Porque lá fora, ó, tá congelando. Deve estar horrível. Deve estar horrível, né, gente? Que a gente tira a touca, fica horrível. Mas a pauzinha do chá. Bizim çantalar. Pauzinha, ó. E a pauzinha do chá pra esquentar. Bom, o nosso ônibus já chegou. O ônibus vai levar a gente pra Iğdır. Lá em Iğdır a gente vai mostrar pra vocês umas cavernas de sal que as pessoas vêm pra fazer tratamento. E olha só no que é que a gente vai pra lá. É cerca de 1h30 de viagem. 1,5 saat. Cerca de 1h30 nesse ônibus pela neve. Gente, ali dentro é onde a gente tá esperando o ônibus. Então tem um soba, que é pra aquecer o local. Por isso que tá saindo essa fumaça. Todo lugar que vocês verem essa fumacinha saindo é porque tem um soba pra aquecer o ambiente. Aí não tem aquecimento a gás. Existem casas que você vai ver 6, 5, porque cada cômodo tem um para aquecer ou um que alimenta a casa toda quando a casa não é muito grande. Nossa aventura começa aqui, hoje. Esquentar. Saindo de Kars. Vamos ver, gente, eu nunca viajei de ônibus na neve. Vamos ver como é isso. Confesso que eu tava apreensiva. Eu não queria ir, não. Dolunca ben o kapı çalışmıyor. Kapı açılmıyor, kendi kendine gider. Ali o diesel congelou, então eles estão colocando fogo embaixo do caminhão para derreter. Gente, dá uma olhada no visual, gente. É neve pra lá, neve pra cá, tudo branco, o sol nascendo. Pensa numa paisagem linda. Vale a pena acordar às 6 da manhã numa temperatura menos 26 graus pra ver isso. Coisa de louco. Otobüste donuyoruz. 2 loucos. Otobüste donuyoruz da otobüste. Çok soğuk. Otobüs daha ısınmadı. Só tem uma coisa aqui. O ônibus até agora não aqueceu. A gente tá sentindo. Ali embaixo tem um vilarejo. Não sei se vocês conseguem ver. Ali é a Armênia. Nós estamos do lado turco e a gente consegue ver um vilarejo armênio ali embaixo. Isso é no caminho para Iğdır, a cidade que a gente está indo agora. É bem comum na estrada ter controle, tá, gente? Então, documento sempre à mão. A polícia. Tuzluca. Já ouviu falar desse lugar? Tuzluca yazıyor. Estamos na praça central de Tuzluca, um vilarejo com cerca de 10.000 habitantes,
bem perto de Kars, cerca de 100 quilômetros, para conhecer um pouquinho das cavernas de sal. Daqui do centro de Tuzluca, nós vamos seguir de táxi até as cavernas de sal, cerca de 5 quilômetros. Toda essa montanha aqui é de sal. Dá uma olhada. Bom, chegamos aqui nas cavernas de sal e as cavernas são utilizadas para tratamento. Fica aproximadamente 100 quilômetros de Kars até aqui, Tuzluca. Aqui na entrada a gente tem um local que a gente paga 10 liras por pessoa para entrar nas cavernas. E eles também vendem sal retirado das montanhas. A gente vai agora para Tuzluca Tuz Therapy Merkezi, centro de tratamento terapêutico com sal, para mostrar para vocês. Vamos lá. Haloterapia ou terapia de sal é um tipo de tratamento de terapia alternativa que consiste na utilização terapêutica de minas e grutas de sal ou outras formas de exposição ao ambiente atmosférico salino. Aqui neste lugar, uma espécie de vale terapêutico foi criado no tratamento de asma, bronquite e doenças alérgicas, com o projeto Centro de Terapia de Sal. Para o tratamento, é necessário que a pessoa permaneça aqui dentro por cerca de 20 a 40 minutos. Nesse período, eles dizem que as moléculas de sal que entram no corpo a cada respiração afetarão positivamente a saúde humana e curarão as doenças existentes. A terapia de sal, ela age em doenças como pneumonia, asma, bronquite, psoríase, tosse, resfriado, otite média e é visto como um dos métodos mais eficazes para o tratamento de infecções do trato respiratório superior e inferior, resfriados, DPOC, distúrbios do sono, depressão, doenças de pele e sinusite. A terapia com sal também é usada para fortalecer o sistema imunológico. Segundo especialistas, o sal mata os vírus, fungos e as bactérias, higienizando o sistema respiratório. Além disso, o sal adere ao muco e o dilui, soltando o catarro e garantindo uma sensação de alívio e limpeza. E o sal em micropartículas também diminui o inchaço das mucosas e as inflamações. E é isso que a gente queria mostrar para vocês aqui em Edir. Agora nós vamos caminhar um pouquinho pela cidade. Gente, a gente saiu para caminhar um pouquinho pelo centro de Tuzluca. É uma rua só, como é um povoado pequeno. E a gente deixou nossos mochilões lá na van que vai levar a gente, né? É uma van pública, Domus, que eles chamam aqui.
tem aí uma meia hora pra gente chegar na cidade de Iğdır, que é a cidade maior, para pegar um ônibus para Doğu Beyazıt, que é onde a gente vai. Mas o interessante é isso. A gente largou tipo no ônibus a nossa mochila e saiu para caminhar. Turquia. So homem. Homem, né? Homem. Homem. Só homem na rua. Narlara bak. Rabanete. Gente, isso é um rabanete. Tamanho de uma romã. Ayakkabı. Bak her şey var ama. Tem tudo. Ha. Acabar a corda. Neye? Acabar a corda. A gente já tá no Dumuş, que vai levar a gente pra Doğu Beyazıt, ou Iğdır. A gente parou ali, o Gustavo comprou isso que ele gosta de comer. Eu comprei uma pocha e 2 suquinhos. A gente pagou por isso 10 liras. 10 liras dá cerca de R$4,50, R$4,80 mais ou menos. Muito barato. E daqui nós seguimos para o nosso próximo destino, Doğu Beyazıt, uma cidade onde nós vamos procurar pelo Monte Ararat e a maquete da Arca de Noé.